É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá todo mundo ligado no Curtas Animadas do Beto. E vamos aí, agora a gente vai exercitar raciocínio lógico, matemático. Aí, ó, galera da Prefeitura de Campinas, banca Vunesp, questões da Vunesp, ok? Maravilha, feito o aquecimento, respiração, inspiração e muita transpiração. Curtas animadas do Beto presente na sua vida. Vamos lá. Questão da VUNESP, da área de Unicamp, área de assuntos administrativos, teve essa questão aqui, ó. Vamos ler lá. Vamos ler esta questão. Considere as seguintes afirmações. Se Pedro é policial, então José é advogado. Se Carlos é criminoso, então Davi não é delegado. Se Pedro não é policial, então Antônio é sargento. Antônio não é sargento ou Davi é delegado. Aí sabe-se que José não é advogado. Sendo assim, pode-se concluir corretamente que. E tem as opções aqui: Carlos é criminoso e Pedro é policial, Antônio não é sargento e Pedro não é policial, Davi é delegado e Pedro é policial, Carlos não é criminoso e Antônio é sargento, Davi. Duas coisas que a gente precisa entender nessas questões aqui, ó, de raciocínio lógico, gente. São questões que têm o quê? Os conectivos, conectivos com valor lógico. Então a gente precisa entender esses conectivos e qual que é o valor dele, né? Qual que é a importância dele no texto. Só, se Pedro é policial, então aqui é um conectivo. O se, então, novamente continua, né? Se, então. O terceira também é se, então. E aqui ele fala Antônio não é sargento ou. Então a gente tem o se, então e o ou. E aí depois ele fala, sabe-se que José não é advogado. E volta aqui, ó. Carlos, as opções. Carlos é criminoso e. Então a gente tem o conectivo e aqui. Na segunda também, o conectivo e. Terceira, conectivo e. E a quarta, conectivo e a quinta, conectivo ou. Então, aparentemente não está tão difícil assim. Então, entendemos os conectivos, quais são conectivo, né? Quais são os conectivos que estão em jogo aqui. Aí a gente já, né, tem o se então, se então, tem o conectivo e, né, tem o conectivo ou. Qual que é o valor lógico dele, quando que ele vai ser verdadeiro. Então, essa é a primeira coisa que a gente já tem que identificar nesse tipo de questão, tá? A segunda coisa que a gente tem que identificar nesse padrão de questão de raciocínio lógico, né? Ele fala aqui, dá os conectivos, né, a história toda, e aí, quando não tem nada, a gente procura achar a última sentença isolada, que está sozinha, sem conectivo. Então anota essa dica aí. Não tem nada, eu tenho que achar a sentença que está sozinha, sem conectar, sem conectivo, e eu vou concluir, deduzir, né, concluir que a última sentença sem conectivo, a que estiver sem conectivo, ela é verdadeira, tá? Quando não tem nada. E aí, algumas vezes, na banca, o examinador ele dá a sentença que você quer que você começa dela tomando ela como verdadeira. Nesse caso, ele já falou aqui, ó, sabe-se, sabe-se que José não é advogado. Então, essa sentença é a sentença de referência, eu vou tomar ela como verdadeira e a partir dela eu vou começar a responder as questões. Certo, gente? Então tomei essa sentença como verdadeira, né?
essa daqui, verdadeira. Tomei essa sentença como verdadeira, certo? O que que a gente precisa então entender? Qual que é o valor lógico dos conectivos? Quem já estiver estudando raciocínio lógico, beleza, continua aí. A gente já meio que já está um pouquinho avançado no conhecimento básico do raciocínio lógico. Então a gente já está um pouquinho à frente, mas não é difícil você conseguir entender, principalmente quando a gente já tem um resuminho. O que que a gente entende, né, quando a gente fala em raciocínio lógico? Esses conectivos aqui, ó, né? Esses conectivos. Tá vendo? Conectivo E, por exemplo. Aqui é um resuminho. Conectivo E, qual que é o símbolo do conectivo E? Chapeuzinho para baixo. Então, geralmente a gente entende que se P, né? Não, aqui é, na verdade, se lê dessa forma assim, P, E, Q. P, E, Q. O conectivo é esse aqui. E aí, o que que a gente entende? O conectivo E só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, né? Usou, tomou banho demais e a conta veio alta. Esse conectivo E, quando a gente utiliza ele nesse tipo de proposição, ele só vai ser verdadeiro quando os dois são verdadeiros, né? Quando, né, tomou banho demais, não tomou banho, o registro estava fechado, por exemplo, a gente ouve aí, o registro estava fechado e a conta veio alta. Então, é falso, né? E aí ele só é verdadeiro quando as duas sentenças são verdadeiras. As outras, se é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, todas as outras vão ser falsas. Isso aqui, a gente que já está estudando raciocínio lógico, você também que já está mais adiantado, você que está começando, o cara da moto quis participar da aula aí, tá bom, gente? O cara da moto quis participar, parabéns para ele. Então, você que está começando, a gente precisa entender isso. A importância do conectivo na sentença, na frase. Conectivo e só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. O oposto do conectivo e é o conectivo ou, que é chapeuzinho para baixo, tá? P, P ou que ele só é falso quando, né? Quando os dois são falsos, tá? Quando os dois são falsos, né? Paulo comprou um carro ou guardou dinheiro, né? Então, não pegou bem essa Paulo comprou o carro ou dinheiro, né? Mas a gente vai estudar ela na prática aqui. Se tiver uma sentença, se os dois forem falsos, né, Paulo não comprou o carro e não guardou dinheiro. Então, se os dois forem falsos, ele vai ser falso também. Agora, se tiver qualquer outra sentença, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, vai ser verdadeiro. Entendeu a referência entre o conectivo e o conectivo ou? A gente parte para o se somente se, que tem um macete, né? O se somente se é um macete já bem conhecido, tá? Para você que já está estudando raciocínio lógico, para você que está começando, é um macete fácil. O se, então, ele só é falso na Vera Fischer. A gente chama de Vera Fischer. Então, você também pode pegar esse macete e se apropriar dele, que todo mundo já se aproximou. Vera Fischer. O que que é a Vera Fischer? A primeira verdadeira e a segunda falsa. Ele só é falso na Vera Fischer. Quer dizer que se cair verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso vai ser falso, né? Falso, verdadeiro vai ser tudo verdadeiro. Então a gente vai brincar com essas coisas e vai pegar pesado nessa parte do conhecimento, tá? Né? O se, então, a aqui ó, tá errado, aqui é o conectivo aqui, ó, tá vendo? Por isso tem que melhorar esse sim, então, aqui é o conectivo, ó, né? A gente vai depois vai colocar a referência certinha. Conseguimos entender? O se somente se, ele só é verdadeiro quando os dois têm o mesmo valor. Então, se os dois são verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se os dois são falsos, vai dar verdadeiro. Conseguiu captar? Dá um nozinho na cabeça, mas depois vai ver na prática. O ou, ele só, né, é falso. Aqui tá errado. Ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso com falso.
Não, tá certo, é. O ou é somente, é o oposto do se somente se. O se somente se só é verdadeiro quando os dois têm o mesmo valor lógico, e o ou só é verdadeiro quando os dois têm valores diferentes. Se eles tiverem os dois valores lógico verdadeiro, falso com falso, vai ser falso. Se tiver os dois valores lógico verdadeiro com verdadeiro, vai ser falso. Conseguiu captar o se somente se como o ou? Vamos ver na prática como isso aí se sai? Do NERSP, a gente precisa entender todos eles, Adalberto? Precisa, o se, somente se, o ou, o se, então, o ou, porque cai tudo na prova, tá? Vamos ver na questão aqui como é que vai desenrolar essa questão. É basicona e a gente parte depois para outras mais difíceis, tá bom, gente? Olá. Então a gente já tinha feito aquela preliminar, entendido, né, quais são os conectivos. Nesse caso aqui, dessa questão, os conectivos eram o se e o então, o e o ou. Então, ele mescla o se, então, o e o ou, né? E ele faz aqui, sabe-se que José não é advogado, então ele partiu, ele tomou essa sentença aqui como verdadeira, como eu te falei, então se ele já falou que essa é a sentença que é verdadeira, a gente parte desse, esse é o começo, ó. Essa daqui é verdadeira, tá? E aí a partir dela a gente começa a estudar as outras. Quando não tem nada, eu pego a sentença isolada, que não tem conectivo nenhum, e tomo como verdadeira e começo a trabalhar nas outras. Vamos agora. Sabe-se que José não é advogado. Onde tem que José é advogado, vai ser o quê? Vai ser falso. Então eu já coloco aqui que aqui é falso, tá? Então, se Pedro é policial, então José é advogado. A gente sabe que o se então ele só é falso na Vera Fischer quando o primeiro é falso, o segundo é falso e o primeiro é verdadeiro. Se aqui caiu que o segundo é falso, esse aqui não pode ser verdadeiro porque vai dar uma sentença falsa. Esse aqui também tem que ser falso. É a lógica, então é a matemática, a lógica da questão. Esse segundo, esse primeiro aqui é falso, então eu já tomei ele como uma informação verdadeira, entendeu? Uma informação importante. Esse aqui eu sei que é falso, entendeu? Eu falei verdadeira, como assim? Eu já cheguei no X da questão aqui, por isso que eu já sei que esse aqui é falso, porque o segundo é falso diante de um se então. E aí eu vou achar agora onde tem se Pedro é policial. E eu vou, Carlos, Pedro, aí fala aqui, ó, que Pedro não é policial, né? Então, se Pedro é policial, é falso. Pedro não é policial, é o quê? É verdadeiro, né? Eu sei que Pedro não é policial. Então, essa informação aqui, ó, é verdadeira. Se essa informação aqui é verdadeira, então essa daqui não pode ser falsa. Se essa daqui for falsa, eu vou estar novamente diante do Vera Fischer, que não pode acontecer nessa questão, né? Não pode acontecer. Então, essa daqui tem que ser verdadeira. Antônio é sargento. E aqui eu vou, Antônio não é sargento, caiu como o quê? Como falso, né? Antônio é sargento é verdadeira, Antônio não é sargento é falso. Então, faz comigo aí, devagarinho. E eu tenho um conectivo, ou o que eu estou tomando como referência? A tabela verdade, aquela que eu passei no slide anterior. Eu acho que ela está aqui também no resuminho, ó. Vou dar o Enter aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Já dei o Enter, ó. Aqui é a tabelinha da nossa cola, tá, gente? Então, Davi é delegado, eu estou diante de uma sentença com conectivo ou em que a primeira já está falsa. Eu venho aqui para o conectivo ou esse aqui, ó, e eu olho, ó, se a primeira é falsa e a segunda também for falsa, eu vou estar diante de uma sentença falsa. E não pode acontecer, porque nesse tipo de questão a gente trabalha com sentenças que têm valor lógico verdadeiro. Então, aqui, ó, eu não posso colocar o falso, eu vou colocar o quê? Verdadeiro. Então, fechei aqui verdadeiro. Olha aqui para cima já na sentença 2, ó. Davi não é delegado, ó. Se Carlos é criminoso, então Davi não é delegado. Davi é delegado é verdadeiro, não é?
para eu ter uma sentença verdadeira. Não é delegado, vai ser uma sentença falsa, novamente diante do se, então. Eu não posso ter uma verdade aqui, porque vai dar o vera ficha e eu vou fechar com uma sentença falsa. Eu não posso fechar com uma sentença falsa, tá? Nesse tipo de questão aqui, todas têm que ter valor lógico verdadeiro, né? Dessa forma, isso aqui, a gente fecha que todas essas aqui, ó, tem valor lógico verdadeiro, ok? E aí agora eu vou para a questão, observando não só respondê-la, mas a importância do conectivo que tem aqui, ó. Conectivo e aqui tem um conectivo ou. O conectivo e, como é que a gente falou, ele só é verdade quando as duas sentenças têm um valor lógico verdadeiro, né? E o conectivo ou é o contrário, ele só vai ser falso quando as duas sentenças têm um valor lógico falso, ok? Conforme a gente vai fazendo exercício, a gente vai ficando prático nessas questões. Vamos responder então, olha lá. Carlos é criminoso e Pedro é policial. Vamos olhar aqui na história que a gente fez. Ó. Carlos é criminoso. Vamos ver aqui. Ó. Se Carlos é criminoso, ele falou que é falso. Ó. Carlos é criminoso, estava como falso. Então, naturalmente, ó, esse aqui, ó, esse aqui já é falso. E eu estou diante de qual conectivo, gente? O E, ele só é verdade quando os dois são verdadeiros. Posso continuar, Adalberto? Se você já está com a prática, já vai direto para a segunda. Se você não está com a prática, vai fazendo. Pedro é policial é o quê? Ó? Pedro é policial é verdadeiro, né? Pedro não é policial. Pedro é policial é falso. Olha aqui, ó, né? Pedro é policial é falso. As duas estão falsas. Eu estou diante de uma sentença falso, eu quero saber a resposta, né? A sentença falsa não vale agora, né? Antônio não é sargento. Eu vou para cá e encontro onde Antônio não é sargento. Eu tenho aqui, ó, Antônio não é sargento e está como falso. Eu vou colocar novamente aqui, ó. Posso continuar, Adalberto? Você pode continuar, mas já sei que essa sentença aqui, ó, diante do conectivo E, vai ser uma sentença falsa, né? Então, Pedro não é policial. A gente estava falando aqui, ó, que Pedro é policial, era falso, né? Pedro é policial, Pedro não é policial, era uma sentença verdadeira, né? Verdadeira. Então aqui, ó, tanto faz aqui nesse conectivo, eu preciso que os dois sejam verdadeiros. Novamente, Davi é delegado, vamos encontrar o Davi aqui, ó. Davi não é delegado, é falso. Quando fala Davi é delegado, ele está falando então que o quê? Que é verdadeiro. Então eu estou diante do conectivo E. Se a segunda for verdadeira, eu já tenho o gabarito. Vamos lá, Pedro é policial. Tá vendo aqui, ó? Na própria questão aqui já vi que Pedro não é policial, o que é verdadeiro. Pedro é policial, é falso. Então eu já descartei essa daqui, que é uma questão falsa. Então não vale como gabarito, tá, gente? Vamos para a próxima. Carlos não é criminoso. E aqui, ó, Carlos é criminoso é falso. Logo, Carlos não é criminoso vai ser o quê? Verdadeiro. Vamos ver se a segunda, Antônio é sargento, vai ser um gabarito verdadeiro. Se for, a gente tem o gabarito. Vamos ver, Antônio é sargento. Ó, Antônio não é sargento. Olha para cá na setinha que eu estou trazendo o seu olhar, tá? Olha para cá. Antônio não é sargento, tá com uma sentença falsa. Quando fala Antônio é sargento, é uma sentença verdadeira. Conseguimos o gabarito, Adalberto? Conseguimos. É só colocar aqui, ó, verdadeiro. Esse é o gabarito da questão, o gabarito D. Entendeu o raciocínio desse tipo de questão, gente? Eu estou respondendo aqui, eu estou fazendo, e eu espero que você consiga acompanhar. Quando você estiver bem prático, você faz isso aqui rapidinho. Vamos para a segunda, que é o conectivo ou. Ele só vai ser falso em qual momento, Adalberto? Quando os dois são falsos, é isso mesmo, quando os dois são falsos. Se eu tiver o primeiro falso, o segundo falso, ele vai ser falso. Do contrário, tudo vai ser verdadeiro e a gente vai ter um problema, porque eu já tenho um gabarito aqui que é a D, tá? Vamos ver, Davi não é delegado, olha lá para cima. Ó, vamos ver onde tá. Davi não é delegado, tá aqui como falso, ó. Davi não é delegado, tá aqui como falso. Então eu vou colocar falso aqui também, né? E Carlos é criminoso. Vamos ver. Carlos, onde é? Carlos é criminoso, é
falso. Logo, isso aqui vai ser uma sentença falsa. O ou, onde é que está o ou aqui, Adalberto? Ó, ele só é falso quando os dois são falsos. Deixa essa colinha sempre para você estudar. Você que ainda não sabe isso aqui de cor, até a gente tá treinando, você esquece isso aqui. Deixa essa colinha para você estudar, tá bom, gente? Gabarito aqui, vamos colocar o gabarito, ok? Até a próxima. Muito obrigado. Não esquece de dar o like e vamos continuar. Muito exercício, muita coisa para Campinas. Você que está querendo aí mudar para Campinas, você que vai fazer essa prova, chega em mim, vem em mim que eu tô pronto para estudar também.